Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo aqui é um bate-papo, na verdade eu senti algo no meu coração pra ligar a câmera aqui e vir conversar com vocês. Na verdade é um tipo de vídeo que eu já fiz algumas vezes e eu acho bacana, muitas das vezes eu, deixa pra lá, não vou gravar não. Mas eu tô querendo me forçar a fazer isso porque eu acho que faz bem. E eu acho que de vez em quando a gente precisa vir com determinados assuntos para debater, para refletir, para conversar e analisar algumas coisas que inclusive por conta da rede social, por conta da internet, do compartilhamento, do cancelamento, do julgamento e muitas das vezes da libertação, né, que isso aqui nos traz. E aí eu vou falar de um assunto que recentemente, nesse final de semana, foi muito falado, que foi a respeito, eu confesso que eu me sinto até meio mal de falar a respeito da vida de alguém, porque eu não gosto disso, né? Mas é uma pessoa pública e veio à mídia o caso da Ana Hickman e do marido dela, Alexandre, das questões de agressão no casamento e o fato dela ter dado entrada no hospital, de ter sido agredida pelo marido. Enfim, não vou falar do assunto, mas vou usar esse assunto, na verdade, não vou falar dela específica, da vida dela, mas vou usar esse assunto pra gente abordar aqui uma coisa muito importante, que é a questão da dependência emocional, né? E às vezes quando a gente entra nas redes sociais, a gente vê tantos julgamentos, tantas críticas, de inclusive a grande maioria de mulheres. E é isso que me assusta. Eu até compartilhei no meu Instagram, se você não me acompanha, é tudo Raca Minelli. Eu normalmente falo mais nos meus stories, assim, quero poder voltar a falar mais aqui sobre essas coisas que é importante a gente falar a respeito, né? E que as pessoas estão muito cruéis, na verdade, e hipócritas, né? E assim, eu quero usar justamente a minha verdade, a minha fala, o que eu sinto, o meu senso de noção, pra realmente que a gente possa refletir e debater, né? Eu acho que ninguém tá certo ou errado, mas eu acho que a forma como as pessoas têm mania de dar pitaco na vida alheia, isso é muito grave. Eu já passei por um relacionamento abusivo, aliás, alguns mais marcantes na verdade, 3 específicos, dois específicos na minha vida, ambos com agressão física, mas de formas diferentes. E as pessoas tendem a julgar muito por que você ainda continua naquela relação. É o que eu mais vi de comentário, vai passar pano pro macho, agora quer encobrir, não denunciou, foi na polícia, mas não entrou com a Lei Maria da Penha, porque agora tá... Como é que as pessoas estão romantizando a agressão? Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que no momento quando uma mulher passa por algo difícil na sua vida, que é exposto ou pra família, ou pros amigos, a gente tem que dar força, a gente tem que conversar para que ela crie forças, para que ela se incentive de alguma forma para poder superar aquilo que ela está passando. Porque é muito fácil as pessoas virem e julgar. Mas você aturou esse tempo todo sabendo que ele era assim? Mas por que você não deu um pé na bunda dele? Gente, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de estar numa relação que ela sabe que no fundo é tóxica, mas que ela ainda continua naquela relação. Teve o caso, inclusive, também da Patrícia Ramos, maravilhosa, que é novíssima, tem 20 e poucos anos e passou também por um relacionamento abusivo com o ex-marido dela, conseguiu, como ela fez na entrevista dela, ela passou por todas aqueles abusos, tanto verbal quanto físico, calada, sem poder compartilhar com ninguém, porque existe isso, julgamento alheio. E muitas das vezes você quer compartilhar com uma amiga, eu acredito que muitas de vocês já tenham passado por isso, eu já passei muito por isso, de você ir lá falar com a sua amiga ou com a sua família, porque passei por isso, mas você fica falando, as pessoas, olha só, se foca, vambora, age, vai ficar reclamando e não faz nada. E é muito difícil, gente. Eu passei 8 anos numa relação abusiva, de todas as formas, né? Acredito que, no fundo, todo mundo passa por uma relação abusiva. Hoje em dia eu tenho esse pensamento, sabia? Porque é aquele momento em que a vítima se torna culpada. A pessoa faz tanta manipulação psicológica que a própria vítima se sente culpada de estar agindo daquela forma. E ela sempre tende a ter esperança, né? Foi o que a Patrícia falou na entrevista dela. Eu tinha esperança que ele mudasse, ele simplesmente já quer mudar. E na maioria das vezes é assim, gente. Existem mulheres e mulheres, existem aquelas mulheres mais fortes que num tapão, num primeiro, sua vagabunda, vai dar, meu filho, um beijo, queijo pra você, tchau. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria aceita desculpas, a grande maioria releva, a grande maioria coloca na balança o relacionamento. Até porque, gente, convenhamos, eu não sou hipócrita aqui não. Eu mesma, se dependesse do meu relacionamento atual, ele já teria me dado um pé na bunda há muito tempo e eu na dele. Mas eu sei o quanto também eu sou na minha relação, né? Às vezes a gente tende só a colocar a culpa no outro. A gente não olha pro próprio rabo. Eu não sou desse tipo de gente não, porque eu sou daquela que falo pelo menos merda que eu faço.
faço, né? A gente não pode ser hipócrita, é isso, a hipocrisia é o que mais toma conta do mundo aí. As pessoas adoram apontar o dedo e falar que sempre o outro é culpado, mas muitas vezes você não olha a sua atitude. Mas tem outros tipos de atitude na relação, sofrimento na relação, que aí vai além. Então, eu já passei por relacionamento que você não enxerga. Na verdade, no fundo você sabe, mas assim, ai, ele me ama, ele faz tudo por mim. Ai, no fundo, ele é aquele cara que pelo menos tá comigo, não tá com os amigos bebendo, não tá me traindo, não sei o que. E vai passando por aquilo, sempre colocando desculpa, sempre acreditando que aquilo vai melhorar. Sempre assim, ah, mas ele falou aquilo por falar. E aí, muitas das vezes você bate de frente, você briga na relação, mas você não quer enxergar. Porque é isso, você tem esperança, você tem perspectiva, você... Não, eu vou fazer o meu, será que Deus tá me mostrando que eu tenho que seguir em frente, superar isso? É muito difícil, gente, de adaptar com um relacionamento ali. Muito difícil, as pessoas adoram fazer isso. Eu acho horrível quando, exatamente no caso da Ana Hickman, isso ser exposto, como foi o da Lesha. Tudo bem que o ex-marido dela tava participando de um reality show, então as pessoas, né? Mas assim, é muito ruim você passar por aquilo com aquela pessoa e ainda ter um julgamento público, sabe? Pitacos públicos. E assim, o que eu falo não é romantizar, mas é que naquele momento aquela mulher que tá sofrendo ali, ela não quer o julgamento, ela quer a força, ela quer o incentivo, ela quer que você dê a mão pra ela poder ter alguém pra fazer ela seguir em frente sozinha. Porque muitas vezes tem família envolvida, tem filho, tem dentre outras coisas, e é difícil a mulher tomar esse primeiro empurrão. É difícil, gente. Eu no meu relacionamento, já faz tempo, foi difícil pra caramba. Eu passei por muitas coisas no namoro que já era pra ter terminado. E ainda assim eu resolvi casar. Porque eu ficava me questionando e conversando muito com Deus. Deus, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que enfrentar todo mundo? Será que é isso pela pessoa? Será que o amor é isso? A gente não enxerga. E aí o que eu falo, não é o outro às vezes falando que você vai enxergar. Só que às vezes pode ser tarde. Dependendo da relação, pode ser tarde, tá aí o feminicídio pra comprovar isso. E comprovar também o machismo, comprovar o quanto o homem também é uma raça muito complicada. Porque é isso, a mulher pode fazer nada, o homem tudo. Quando a mulher faz, vai lá o homem mata. A hipocrisia, a desigualdade, seja lá qual for. Então assim, na verdade, o que eu queria compartilhar com vocês é porque é muito difícil ver julgamentos, críticas, quando no fundo, pra quem já passou por isso, deve sentir a mesma dor e falar assim, cara, ela deve estar passando um momento muito difícil. Ela ali precisa de força, ela precisa de apoio, ela precisa de empatia. Aí vou falar assim, ai, daqui a pouco ela tá com macho de novo, continua no relacionamento. E você acha que isso é fácil? Não tô dizendo que a gente tem que ser conivente com isso, né? Ser cúmplice, vamos dizer assim. Mas no momento e numa situação dessa, a gente tem que dar força para ela conseguir ter força pra passar por aquilo. Porque no fundo, ela só vai passar por aquilo sozinha. E isso precisa partir dela. Mas realmente ter pessoas ao seu redor que te deem esse apoio, que te deem essa estrutura psicológica, que te deem uma estrutura familiar também. Ter amizades que possam, sabe, te fortalecer é muito importante. E quem tem a vida exposta, infelizmente, não tem muito isso quando relacionado à sua vida ao público. E sempre tem aquela palpiteira, aquela primeira pessoa a tacar pedra, mas no fundo, quando acontece com ela, né, meu amor? Aí as coisas são diferentes. E isso é uma coisa que é uma lição que eu tive na minha vida desde muito nova. A não julgar ninguém, porque eu passei por coisas que eu julgava o outro. Eu falei, nunca vou passar por isso, nunca vou admitir isso numa relação, ou nunca vou... Gente, você só sabe quando passa. Eu, inclusive, tive debates com amigas minhas que me julgavam, que apontavam muito o dedo, que muitas vezes foram, não vou dizer cruéis, né? E que passaram por situações em que eu falei, viu? Agora você entende. Agora você tá passando. Porque sentir é diferente de achismo, de deduzir. Então, mulheres, apoiem, deem força. Não apontem o dedo, não julguem, porque é difícil. E no caso a vítima ali é a pessoa que tá tendo que enfrentar todos e todos. Ainda ter que ter força e criar forças para conseguir passar por aquilo. E não é fácil. Porque existem tantos fatores que nós, no fundo, não estamos ali 24 horas para saber. Mas de fora é muito fácil. E isso, quando eu falo, gente, é em relação a tudo na vida. Eu acho que o ser humano, no fundo, sempre foi um pouco dessa merda que tá sendo o mundo hoje, sabe? Só que hoje as pessoas estão se expondo mais, falando mais, e parece que é aquela sementinha. A bateria acabou e eu não tô afim de trocar a bateria, não.
colocando o celular aqui. Mas enfim, já viu aquele caso do fósforozinho? Que a cabecinha acende, e aí encosta na outra, a outra acende, vai encostando na outra, a outra acende, por aí vai. A gente vai contaminando as pessoas ao nosso redor, principalmente aquelas pessoas mais fracas. Mas isso é uma contaminação que existe pro mal e pro bem. Seja aquela cabecinha que, ó, saia. Que aí não vai ter como ir contaminando. Seja aquela cabecinha que quebre esse ciclo, quebre essa corrente. Não faça parte dessa corrente, porque com certeza você pode também fazer diferença. Já viu na internet quando um comentário, vem um comentáriozinho, tem nenhum. Quando vem um comentáriozinho assim meio ou pesadinho, ou mesmo que for, já repara que isso incentiva a outra pessoa a começar a falar mal, ou a julgar, criticar, jogar pedra, enfim. Já também reparou quando vem um comentário positivo, que a grande maioria depois vai embaixo comentando positivo? E é isso, gente. O ser humano, ele tende a ser muito influenciado pelos outros, de todas as formas. Então, assim, me assusta muito o quanto a rede social, a internet, ela vai acabando aos poucos e vão contaminando de uma forma muito cruel e bruta. E ao mesmo tempo as pessoas vão se mostrando quem elas realmente são, sabe? Porque eu acredito nisso, tá no coração. Quantas vezes, eu não vou dizer aqui aquela questão da hipocrisia, eu tô aqui assumindo, quantas vezes realmente eu vi uma situação e quis julgar da minha cabeça, né? Aí eu paro pra pensar, gente, quem sou eu pra julgar? Eu não sei o que tá acontecendo ali, deixa eu ficar aqui na minha. Porque que eu vou acrescentar, né? É óbvio que, assim, eu faço muitos comentários, eu me posiciono em várias situações um pouco extremas, né? Quando se trata de uma maldade com, né, com o ser humano, com o animal, com criança, né? Alguns pontos específicos que eu acho que vem a minha ira justamente pela justiça, justamente pelo, nossa, será que ninguém vai fazer nada? Será que ninguém fez nada? E aí eu vou lá e pá, meto meu bedelho. Mas em outras situações, são mais complicadas a gente opinar e a gente julgar, né? E é isso, a gente acaba contaminando. E com certeza a outra pessoa que tá do outro lado recebendo tudo isso, toda essa maldade, aquilo vai destruindo ela de alguma forma, sabe? E ela talvez seja a pessoa mais vulnerável daquele momento. É muito difícil pra mulher que passa por um relacionamento abusivo. Não é você chegando e falando assim, você tem que sair, olha, você tá vendo o que ele tá fazendo, isso aqui. Não é assim que você vai conseguir. Não é assim que você vai conseguir. É simplesmente mostrar pra pessoa que ela é capaz, que ela não tá sozinha ali naquele momento, que ela tem todo o seu suporte, que ela vai conseguir passar por essa batalha, que vai ser só mais uma na vida dela, que o mundo não vai acabar depois que acontecer isso. Que nem sempre as pessoas querem enxergar isso. E só pra não deixar o vídeo tão longo, mas eu também vou usar o exemplo do caso, que também público, né, da Alexa. Como eu disse, que sofreu na rede social com os maridos, enfim. E tinha um relacionamento de anos. Acredito que ela já tenha passado por muita coisa, como ela também já compartilhou, que ela foi superando, foi passando por cima, sempre em prol da família, sempre em prol do bom relacionamento, vai passando por isso. A mulher, normalmente, ela tende a passar por cima de muita coisa. E não é fácil, gente. Relacionamento é uma coisa bem complicada. Coisa que o homem, talvez, se fosse o contrário, jamais passaria, né? E ali, hoje ela tá passando por uma situação, vivendo a vida dela, feliz com o novo namorado, ou mesmo que esteja com o namorado pra superar outra relação, que seja, não importa. O fato dela mostrar a felicidade dela na internet incomoda. As pessoas já estavam dando um pitaco, falando assim, mas você aposta pro seu namorado, é porque você aposta isso, tem mais o que mostrar mesmo, meu amor. Por que não? Por que a felicidade também incomoda tanto? As pessoas adoram solidarizar. Enfim, quando a pessoa tá sofrendo, que o sofrimento cria uma compaixão também, né? Cria também aquela identidade, cria uma ligação com o outro que tá vendo, porque normalmente todo mundo sofre, né? O sofrimento é uma coisa que existe pra todo mundo. Mas também quando a pessoa é feliz, aquilo incomoda. Por quê? Ela só tem que ficar sofrendo? Tem que só ficar chorando? E mesmo que ela termine esse relacionamento e vá pra outro, e daí? Qual o problema? E outra, ela tá mostrando na rede social dela, é o espaço dela, é pras pessoas que ela querem que apareça, e aí? Então, gente, vamos pensar e refletir um pouquinho nisso tudo, sabe? Antes de falar, pensar se o seu comentário, a sua fala vai poder ajudar o outro de alguma forma. E o que você pode fazer para realmente ajudar e não só dar pitaco de uma forma agressiva, chula. Se coloca no lugar da outra pessoa. Tenha empatia. Eu acho que é isso que muitas pessoas estão falando, respeito. A compaixão. Não faça com que a vítima se sinta culpada. Não façam isso. Porque já basta no relacionamento ela se sentir culpada por aquilo ali. Com certeza. Porque é isso. Normalmente no relacionamento abusivo outra pessoa faz com que você se sinta culpada. Ela consegue entrar na sua cabeça de uma forma manipuladora, assim, incrível. E você se sente um lixo. Você se sente podre. Nossa.
é a pior sensação do mundo, mas já basta aquele sofrimento ali. E aí ter que passar também por essa questão pública e ter o sofrimento das pessoas que estão ali dando pitaco é muito difícil. Às vezes você sente até um lixo por você não conseguir sair daquele relacionamento. Eu me lembro que quando eu falava, né, do meu relacionamento, enfim, por várias questões, eu nunca expunha quando eu tava infeliz. Até hoje eu sou assim, eu não exponho ou posto fotinho, seja lá o que for, quando eu não tô feliz. Posto quando eu tô feliz. E a felicidade é isso, é momentânea. O relacionamento, seja ele qual for, é de altos e baixos, tá? Tudo casamento. Você vai estar feliz no momento, uma hora você vai estar brigada, uma hora isso aqui é de altos e baixos. Mas nunca quando eu tava infeliz eu mostrava. E aí, vamos julgar assim, nossa, mas até há pouco tempo ele era um marido incrível, não sei o que, nananã, porque, com certeza, pra alguns momentos, uma pessoa não tava tanto tempo com a outra, né? E eu me lembro que uma vez o Daniel falou pra mim assim, nossa, mas então por que você ficou tanto tempo com o seu ex? Surreal, né? Eu falei, não julga. E só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu enfrentei. Então não julga. Fui eu que sofri. Passei por muita coisa, que não dá nem pra contar. Mas uma hora, mesmo depois de anos, eu criei uma força que ali eu falei, dei meu basta. E quando eu basta, basta. Só que é difícil dar esse basta. Muito difícil, gente. Nem toda mulher tem força pra isso. Então, mais empatia. Não sejam tão cruéis. Acho que o mundo precisa de uma leveza um pouco maior. É isso. Vamos refletir sobre. Desculpa parecer cagada aqui, eu saí do banho e vim me sentir a necessidade de vir conversar com vocês. E é isso. Beijo. Comentem aqui se vocês querem esses próximos bate-papos, que eu gosto de vir conversar com vocês. É meio que um diário também. É isso.